Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Clube da Expert. Boa noite, Cláudia. E boa noite, Jéssica, boa noite, Ana Flávia. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui. Hoje eu estou sem suporte de celular, então eu estou com suporte aqui totalmente improvisado. Vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que sim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais um encontro aqui, mais uma aula do Clube da Expert. E nessa aula nós vamos falar sobre as diferentes marcas de toxina. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito das 7 marcas que nós temos hoje disponíveis no mercado com o registro da Anvisa. Mas antes de eu começar, eu quero que vocês coloquem aí para mim nos comentários, se você já trabalha com toxina botulínica, qual a marca de toxina que você utiliza? Coloca aí para mim enquanto eu vou abrindo aqui o meu guia da live de hoje. Quero saber de vocês qual a marca de toxina que vocês utilizam. Ó, a Karine usa Dispor, a Fabi Dispor, a Ana Flávia usa a Botox da Allergan, a Gé usa Dispor e Zeumin, Gabi usa Dispor, joia! A Marcela usa Botox, no momento Zeumin e na bota, a Rafaela. Legal, gente. Só quero saber, assim, pra ter uma ideia mesmo de quais as marcas que vocês mais costumam trabalhar. E eu também quero saber por que você escolheu essa marca. A marca que você usa hoje. Por que você escolheu ela? Por que você trabalha com essa marca? Foi por conta do curso que você fez e te ensinaram a trabalhar com essa marca? Foi porque você já testou outras e essa é a que traz melhores resultados para você? Uma colega indicou porque usa e gosta dos resultados? Por que você escolheu a marca de toxina que você utiliza hoje? A Gabi por conta do curso. A Jéssica, modo de armazenamento no momento. A Ana Flávia também curso. Legal, gente. O curso que indicou, a Cláudia também falou isso. Armazenamento e indicação, a Gé. Zeumin, devido ao moro no interior por causa do transporte. A Rosa por conta de curso. A Marli por causa de armazenamento, modo de armazenamento, porque Dispor não tem igual. Legal, gente. Era só para eu ter uma ideia mesmo, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente começa a utilizar uma marca de toxina simplesmente porque nos indicaram, mas a gente não testou outras marcas para saber qual é a marca que para mim é aquela que traz mais resultados. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito dessas marcas. Porém, nós vamos dar ênfase nas 3 marcas que nós temos mais estudos a respeito. Nas 3 marcas que nós temos mais, além de estudos, nós temos comparativos entre elas, para que a gente possa entender qual é a real diferença entre essas marcas, tá? Então, para começar, nós vamos falar qual o nome dessas 7 marcas que existem hoje disponíveis no mercado e que são liberadas pela Anvisa. Então, nós temos a marca Botox, tá? Nós temos a Dispor, nós temos a Zeumin ou Xeumin, tanto faz, da forma que você quiser falar. Temos a Nabota, a Prosigne, a Botulift e a Botulin. Hoje, dessas 7 marcas que existem no mercado, as marcas mais faladas e as marcas que mais nós temos estudo a respeito, então nós temos mais respaldo científico,
são as marcas Botox, Dysport e Xeomin, tá? Essas 3 marcas hoje são as marcas que são as líderes do mercado. São as marcas mais utilizadas e as que nós temos mais estudo. Mas nós vamos falar a respeito da diferença real entre todas essas 7 marcas. Eu tô olhando às vezes pro lado aqui porque eu tô com o meu guia da live para eu não me perder, tá? Porque como é bastante informação, eu não quero deixar de passar nada aqui para vocês sobre essas marcas. E nós vamos começar falando pela marca Botox. A marca Botox, na verdade, é a pioneira, tá? Lá no início, quando começou a se falar a respeito de toxina botulínica para fins estéticos, a marca Botox foi a que começou, tá? Hoje, existem vários tipos de toxina botulínica disponíveis no mercado. Se eu não me engano, é a toxina A, B, C, D, E. Gente, uns 7 ou 8 tipos de toxina botulínica, tá? Não vou lembrar agora exatamente quais são todas elas. Porém, existem apenas 2 que são utilizadas aqui no Brasil, que é a toxina botulínica tipo A e tipo B, tá? A tipo A, ela é a toxina utilizada para fins estéticos. A tipo B para alguns fins terapêuticos, mas também ela não é tão usada, tá? A que é mais utilizada é a toxina botulínica tipo A. E todas essas marcas que a gente vai conversar, todas elas são toxina botulínica tipo A, ok? Então a Botox, ela foi realmente a pioneira no mercado, tá? E a marca Botox é a mais conhecida. Inclusive, nós falamos Botox por conta da marca, porque foi através dela que tudo começou, né? Mas, na verdade, Botox é apenas um nome comercial e realmente o nome é toxina botulínica, desse produto, desse fármaco que nós injetamos nas nossas pacientes para fins estéticos, tá? E, apesar de a marca Botox ter sido a pioneira no mercado, hoje ainda nós temos uma marca que lidera o uso dos profissionais da estética, que é a marca Dysport. Então hoje é a mais falada, é a que a gente mais escuta os profissionais falando a respeito, tá? E tem um porquê, que a gente vai chegar lá, eu vou explicar para vocês qual é esse porquê, tá? Mas vamos começar então falando da Botox, vamos falar sobre ela, tá? Então, primeiro de tudo, é que nas toxinas, nas marcas de toxina, qualquer uma delas, nós temos, tá? Excipientes, além da toxina botulínica tipo A. Nós temos excipientes. O que são esses excipientes? São proteínas que são adicionadas à toxina para proteger essa molécula. Então, as proteínas, elas servem de proteção dessa molécula, porque a molécula da toxina botulínica, ela é muito frágil. Então, algumas marcas acabam utilizando essas proteínas para proteção da molécula. E a marca Botox, ela tem, por recipiente, ela tem a proteína de proteção dela, que é a albumina humana, tá? A albumina humana, ela tá presente em várias outras marcas também, mas na marca Botox, ela está presente. Já na marca Dysport, nós também temos esses excipientes, porém, além da albumina humana, nós temos também a lactose, que também é uma proteína que vai servir de proteção da molécula da toxina botulínica. Já na marca Xeomin, nós não temos recipientes, é a toxina botulínica mais pura, digamos assim. Então, quando aparece uma paciente pra gente que tem alergia à albumina humana, alergia à lactose, nós vamos trabalhar com a marca Xeomin ou com a marca Prosigny. Também não tem esses recipientes que podem ter essas reações alérgicas nos pacientes, tá? Já a marca Nabota, ela também contém albumina humana. A Prosigny, então, ela não tem albumina humana e também não tem lactose, tá? Porém, tem alguns outros recipientes.
A marca Botulift também tem albumina humana e a Botulin também tem albumina humana, tá? Então, todas as marcas que nós falamos, com exceção da Zeumin e da Prosigni, elas têm albumina humana. Então, como que eu vou saber se a minha paciente ela tem alergia à albumina humana? Nós temos a albumina do ovo, que ela é semelhante à albumina humana. Então, se a minha paciente ela tem alergia ao ovo, muito provavelmente ela possa ter também alergia à albumina humana. Então, nesses casos, quando a minha paciente ela tem alergia a ovo, eu não vou usar as marcas que contêm esse tipo de proteína, que é a albumina humana em sua composição, tá? Então, eu vou utilizar marcas que não contenham, que nesse caso, Zeumin e a Prosigni. Como a Prosigni é uma marca não tão utilizada e não tão falada, não tem tantos estudos a respeito, eu sempre indico que seja utilizado a marca Zeumin nesses casos, tá? Agora, se a minha paciente, ela tem intolerância, ela tem alergia à lactose, aí nesses casos eu não posso usar a marca Dispor, mas eu tenho opção de usar qualquer uma das outras marcas, porque nenhuma das outras marcas tem lactose. A única que tem lactose em sua composição é a marca Dispor, certo? Então, em pacientes que têm alergia à lactose, nós não vamos utilizar a marca Dispor, tá? Alguém me perguntou a respeito da intolerância. Até antes de vir fazer a live, eu fui ler a respeito, tá? Dessa questão da intolerância, porque eu já tive esse questionamento e a princípio eu já estava certa de que era somente quem tem alergia à lactose. Porém, eu tive um comentário num vídeo, né, de uma pessoa falando, não, quem tem intolerância à lactose que não pode, quem tem alergia pode. E não, tá? Eu fui pesquisar em artigo científico e realmente quem tem alergia à lactose não pode utilizar. Quem tem a intolerância, daí não tem problema, tá? Se você ficar na dúvida, se você ficar com receio, usa qualquer outra marca que não tenha essa proteína na sua composição, certo? Então, em relação às proteínas, fazendo um resumo aqui novamente, a gente sempre tem que lembrar que a toxina é uma molécula frágil e as marcas, elas acabam utilizando proteínas que vão servir como proteção dessa molécula de toxina botulínica, tá? E essas proteínas, nós temos que ter um certo cuidado, porque às vezes o paciente pode ter alguma reação alérgica a essa proteína em questão. Então, nesses casos, ali na anamnese, a gente já vai fazer essa avaliação e vamos optar pela marca que não tem essa proteína, para não gerar essa alergia na paciente, tá? Então, o que acontece? A gente sempre precisa ter 2 marcas de toxina para garantir. Então, se você utiliza em todas as suas pacientes a marca Dispor, porém, você sabe que a Dispor é a única que possui lactose em sua composição, o que acontece? Você precisa ter uma outra marca, de preferência, uma marca básica que você possa usar em qualquer paciente com qualquer tipo de alergia, e eu indicaria nesse caso então a marca Zeumin, tá? Porque se você usa só a Dispor, aparece para você uma paciente com intolerância, com alergia à lactose, você não pode utilizar, com alergia à proteína albumina humana e você não pode utilizar, você tem a Zeumin que você usa em qualquer caso, tá? Então você tem ali um auxílio para não perder essa paciente, certo? A Fábio falou que fez um curso que falou que todas as toxinas têm proteínas similares às da lactose. Pode ser que seja similar à da lactose, mas não é a da lactose. Inclusive, se você ler a bula de todos esses fármacos, né, que nós chamamos as toxinas de fármacos, se você ler a bula de todas elas, você tem exatamente a composição delas, tá? E a lactose, ela está presente apenas na toxina da marca Dispor, certo? Claro até aqui, gente? Tudo certo?
Sim, Fabi. A única que tu não pode usar em pacientes com alergia à lactose é a Dispor, tá? Tu pode usar da marca Botox, nesse caso Zeumin ou qualquer uma das outras, certo? Ficou claro? Tudo ok? De nada. Vamos continuar então, gente? Se eu não responder pergunta na hora, é porque eu não quero atrapalhar o raciocínio, daí eu respondo quando eu terminar, tá? Bom, outra coisa que nós temos que ter em mente sobre essas marcas. Nós temos diferentes apresentações dessas marcas. Cada uma delas tem os tipos de frasco. Um frasco com 50 unidades, com 100 unidades, com 120, com 200, enfim. Então, a gente tem diferentes quantidades em cada uma dessas marcas. A Botox, por exemplo, nós temos nas opções de 50, de 100 e de 200 unidades. A Dispor é aquela toxina diferentona. Quem viu o reel que eu postei hoje, ao meio-dia? A Dispor é aquela diferentona, certo? Por quê? Porque ela tem unidades europeias. A unidade dela é chamada de Spielwood. Ela é diferente das demais toxinas que têm unidades americanas. Então, a Dispor, ela tem apresentação em frascos de 300U e 500U. Lembrando que esse 300U e 500U não é 300 unidades normal, que nem a da Botox, por exemplo, e 500 unidades, não. Como ela tem uma unidade diferente, que é a Spielwood, nós precisamos fazer uma equivalência de dose aqui. Então, essa equivalência de dose, ela acontece da seguinte forma. Uma unidade de toxina da marca Botox, por exemplo, é equivalente a 2,5 unidades da toxina Dispor, da unidade Spielwood, certo? Então, como que eu vou fazer essa equivalência? No frasco da Dispor de 300U, eu divido 300 por 2,5. Quanto eu tenho? 1,2. Então, nesse frasco, 1,2 não, eu tenho 120, desculpa. Então, nesse frasco de 300 da Dispor, eu tenho equivalência de 120 unidades. E no frasco de 500, dividindo por 2,5, eu tenho 200 unidades americanas, tá? Então, essa é a equivalência de dose da toxina Dispor. É nisso que ela é diferente. Ela tem uma unidade diferente, certo? Então, a Dispor, ela tem essas duas opções, 300 e 500, que é equivalente a 120 e 200, certo? Já a toxina Zeumin, ela só tem a opção pra gente do frasco de 100 unidades, tá? A Anabota também somente 100 unidades. A Prosigni, ela vem nas opções de 50 e 100 unidades. A Botulift, ela tem opção de 50 e 100 também. E a marca Botulin, ela traz pra gente a opção de 50, 100 e 200 unidades, tá? Todas essas marcas, elas vêm no formato de pó liofilizado, tá? E dentro do frasco de todas elas tem vácuo, tá? Então é pó liofilizado e ela é esterilizada a vácuo. E o que isso significa pra mim? Se eu tenho um pó, eu preciso transformar em líquido. Então, eu já sei que para utilizar qualquer marca de toxina botulínica, eu preciso fazer a reconstituição. O que é a reconstituição? Eu vou utilizar soro fisiológico, na verdade, cloreto de sódio injetável, tá? A 0,9% para fazer essa reconstituição. Como que eu faço a reconstituição? De todas as marcas, com exceção da Dispor, eu vejo quantas unidades tem no frasco e desse número de unidades eu sei calcular a quantidade de soro fisiológico. Por exemplo, se eu tenho um frasquinho de 50 unidades, 0,5 ml de soro fisiológico. Se eu tenho um frasquinho de 100 unidades, 1 ml de soro fisiológico. Se eu tenho um frasquinho de 200 unidades, 2 ml de soro fisiológico,
Isso se tratando da reconstituição seca, certo? Agora, na toxina de Spore, a gente vai fazer aquela equivalência de dose. Então, no frasquinho de 300 U, eu vou usar 1,2 ml de soro fisiológico. No frasquinho de 500 U, eu vou usar 2 ml de soro fisiológico, certo? Entendido até aqui? Vou tomar só um golinho de água aqui, gente. Tudo certo até aqui, gente? Entendido? Mandem coraçãozinho para eu saber se tá tudo ok. Se eu posso seguir. Joia. E aí, quando eu falo que ela é esterilizada a vácuo, o que eu preciso saber em relação a isso? Quando eu faço essa reconstituição que nós estamos falando, eu sei que no ato da reconstituição, eu preciso gotejar esse soro fisiológico muito lentamente dentro do frasco. Por quê? Porque a gente já falou, a toxina, ela é uma molécula extremamente frágil. Se eu jogo com tudo aquele soro fisiológico, eu posso estar quebrando as pontes dessa molécula e fazendo com que essa toxina não tenha seu efeito, tá? Então, eu vou gotejando lentamente. Como eu sei que elas são esterilizadas a vácuo, tá? Eu sei que ela é esterilizada a vácuo, na hora de fazer esse gotejamento, eu preciso segurar o êmbolo da minha seringa. Se eu não seguro o êmbolo da seringa, quando eu coloco a agulha ali dentro, ele puxa todo o soro fisiológico para dentro. E aí, a gente tem que descartar a toxina, tá? Ou, se você usar, você vai estar correndo o risco de não trazer o resultado ou a durabilidade para sua paciente, certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Todas elas são esterilizadas a vácuo e todas elas têm vácuo dentro do frasquinho, tá? Então, muito cuidado na hora de fazer a reconstituição. Bom, falando em reconstituição, nós temos algumas questões que estão escritas na bula, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando pra vocês tem na bula desses produtos. A tabela que eu tô seguindo aqui, que é uma tabela minha que eu fiz, essa tabela, ela foi feita olhando bula por bula, tá? De medicamento, de cada marca de toxina. Então, se você pesquisar na bula e ler a bula inteira, você encontra todas essas informações. Então, falando em reconstituição, nós temos que pensar na forma de armazenamento dessa toxina antes da reconstituição e após a reconstituição também. Então, todas as marcas de toxina, todas elas, todas, sem exceção, antes da reconstituição, elas podem ser armazenadas em refrigerador de 2 a 8 graus, tá? Elas podem ser. A marca Dispor, Nabota, Prosigne, Botulift e Botulin, elas exigem que você armazene antes da reconstituição de forma refrigerada de 2 a 8 graus, certo? Já a marca Botox, ela te orienta a fazer esse armazenamento antes da reconstituição, ou em refrigerador de 2 a 8 graus, ou congelada no freezer, tá? Então, a Botox tem essas duas opções. E a marca Zeumin, ela não tem essa necessidade de refrigeração antes da reconstituição, tá? Você pode manter ela em temperatura ambiente. Então, não é qualquer temperatura, tá? É no máximo 25 graus. Então, de 2 a 25 graus. Se você mora em um local extremamente quente, que está acima de 25 graus, você também precisa refrigerar. Então, cuidado com isso. A toxina Zeumin, ela não suporta qualquer temperatura, tá? É de 2 a 25 graus. Passou de 25 graus, você também precisa refrigerar ela, porque senão você corre o risco de perder esse produto, tá? Porém, então, ela não tem essa necessidade. Mas você pode, se você quiser, armazenar antes da reconstituição essa marca de toxina também, tanto em refrigerador de 2 a 8 graus, como congelada,
tá? Então, essas duas marcas de toxina, elas trazem algumas outras opções pra gente. Mas as outras, você tem que deixar refrigerada de 2 a 8 graus, certo? O que mais que a gente precisa saber aqui? O pós-reconstituição, né? Se todas essas marcas têm uma exigência no pré-reconstituição, né? Antes da reconstituição, qual é a exigência dessas marcas no pós-reconstituição? Primeiro de tudo, eu posso congelar a toxina depois da reconstituição? Essa é uma dúvida que é super frequente e que ela ainda é muito discutida, muito debatida, porque não existem estudos ainda o suficiente para comprovar pra gente 100% que após a reconstituição, o congelamento dessa toxina, ele pode criar microcristais no líquido, ali no soro mesmo, microcristais. E esses microcristais, eles podem alterar essa molécula da toxina. E quando essa molécula ela é alterada, ela ou perde ou ela diminui sua eficácia, certo? Então, por enquanto, não é indicado que se congele, coloque no freezer a toxina após a reconstituição, até que a gente tenha estudos o suficiente comprovando o contrário, tá? Então, não é indicado o congelamento da toxina após a reconstituição, nem da marca Botox, tá? Todas as marcas de toxina, tá? Elas têm essa exigência que após a sua reconstituição, você armazene ela de forma refrigerada de 2 a 8 graus, certo? Quando a gente fala nesse armazenamento da toxina, tanto no pré como no pós, a gente sempre precisa ter um controle disso. Para ter esse controle, você precisa ter um termômetro, tá? Daqueles que pode ser também interno, dentro do refrigerador, mas tem alguns que o medidor dele está dentro e ele fica fora, para que você consiga ficar controlando a temperatura, tá? Sempre que você chega no teu espaço, você anota a temperatura de quando você chegou e quando você vai embora, você anota a temperatura de quando você foi embora, tá? Para você ter a certeza de que essa toxina está sendo mantida dentro da temperatura ideal. E inclusive essa é uma norma de vigilância sanitária. Eu sei que muda muito de uma cidade para outra, de um estado para o outro, mas você precisa ter esse controle para a vigilância sanitária, tá? Então, se você ainda não tem, é interessante que você tenha. Outro aspecto bem interessante é que esse armazenamento da toxina não é na geladeira de casa, tá? Você não pode, perante as normas da vigilância sanitária, tá, gente? Perante as normas da vigilância. Isso não tem bula da toxina, nada. Mas perante as normas da vigilância sanitária, você não pode armazenar nenhum tipo de fármaco. Então, a toxina não pode estar no mesmo refrigerador onde você tem alimentos, tá? Tem que ser um refrigerador exclusivo para os fármacos, ok? E qual é o prazo que eu posso... qual é o prazo que eu posso armazenar qualquer uma dessas marcas de toxina? O prazo de armazenamento delas é de... Na verdade, cada bula fala uma coisa. Vou falar aqui pra vocês. A Botox, perante a bula, 3 dias. Xeomin, Dysport, 1 dia. Xeomin, 1 dia. Nabota, 1 dia. Prosigni, 4 horas, Botulift, 7 dias e Botulin, 1 dia. Isso de acordo com a bula, ok? Porém, nós temos estudos que comprovam que se você armazenar a toxina após a reconstituição dentro do refrigerador de 2 a 8 graus, fazendo esse controle para ter certeza que está na temperatura ideal, você não corre o risco nem de perda de eficácia e nem de risco de contaminação, tá? Por 30 dias, certo? Por 4 semanas, o estudo fala. Então, 1 mês, 30 dias.
certo? Então você pode sim armazenar essa toxina por até 30 dias sem correr o risco de perder a eficácia ou de ter algum tipo de contaminação, ok? Bom, o que mais que nós precisamos falar a respeito das marcas de toxina? Agora vamos entrar naquelas 3 marcas que são as líderes do mercado, tá? Que são as que mais nós temos estudo e que são as que nós temos mais comparativos entre elas, ok? Então, Ana, qual marca que você indica, tá? Eu, Ana, particularmente, gosto de trabalhar com a marca Dispor, porque é a marca que eu mais me identifico. Porém, hoje a indicação é que o profissional utilize a marca que se adapta melhor, é claro, mas utilize um produto que tenha bastante estudo a respeito, certo? Então, eu indico para vocês Botox, Dispor e Zeumin, que são as marcas que têm mais estudo no mercado. Quais são esses estudos, né? Como que eu vou saber qual marca escolher? Qual é a real diferença entre Botox, Dispor e Zeumin? Dentro da toxina, dentro do frasco de toxina, nós temos uma quantidade de toxina ativa, que a gente chama, certo? Essa quantidade de toxina ativa, ela altera de uma marca para outra. Então, nesses estudos, nós temos de forma bem clara que a marca dessas 3 que tem uma maior quantidade de toxina ativa é a marca Dispor. Em segundo lugar, em alguns estudos, a marca Zeumin. E em terceiro lugar, a marca Botox. Em outros estudos, esse segundo e terceiro lugar altera. Em alguns a gente tem como Botox em segundo lugar, Zeumin em terceiro lugar. Porém, sempre a líder em questão de toxina ativa é a marca Dispor. O que isso significa? Isso significa que sim, a marca Dispor, ela tem uma força, não vamos dizer força. Deixa eu achar a palavra certa aqui para falar para vocês, para eu não falar, né, de forma que fique vaga essa informação. Deixa eu pegar aqui para conseguir falar para vocês essa palavrinha bem certa. Ela tem uma potência maior, tá? Então ela tem uma potência maior. Por quê? Porque ela tem maior quantidade de toxina ativa. Isso significa que quando eu aplico uma unidade de Dispor, uma unidade de Botox e uma unidade de Zeumin, a unidade que eu tenho de Dispor, nessa gotinha ali que eu vou aplicar, eu vou ter uma quantidade maior de toxina ativa nela. E isso vai fazer com que, com uma quantidade menor de toxina, eu obtenha um resultado melhor, tanto em resultado mesmo, em questão de relaxamento de musculatura, como em duração, certo? Então, isso já é comprovado, já tem estudos que falam a respeito dessa diferença. Tá, Ana, mas então isso significa que eu preciso usar a marca Dispor? Não, gente, claro que não. Isso significa que, vamos prestar bastante atenção, se na marca Dispor eu tenho uma maior quantidade de toxina ativa e naquele determinado ponto eu iria utilizar 2 unidades de toxina e que com a Dispor já dá um ótimo resultado, 2 unidades, de repente, se você for usar a Botox ou a Zeumin, você use 3 unidades para você conseguir equivaler essa dose de toxina ativa. Entenderam? Ficou bem claro isso para vocês? Que não significa que eu tenho que usar a marca Dispor porque ela tem uma maior quantidade de toxina ativa e ela tem uma potência maior. Não. Significa que quando você escolhe uma marca de toxina para usar, você precisa entender sobre essa marca. E se você entende sobre a marca que você está usando, você vai ter ótimos resultados com essa marca também.
Porque o principal fator não é a marca. O principal fator é a forma que você aplica. Por isso que, para todas as minhas alunas e dentro da minha formação Toxina Pro, eu bato tanto na tecla de você aprender a fazer um planejamento estratégico, a você aprender a fazer uma boa aplicação, sabendo profundidade, sabendo onde está o músculo, sabendo a angulação da agulha, sabendo calcular a dose de toxina que você vai utilizar, certo? Então, gente, sabendo essa dose que você vai usar, porque quando você sabe, quando você entende essa parte estratégica da aplicação de toxina, independente da marca que você utilize, você vai ter o mesmo resultado se a sua aplicação for uma aplicação de excelência. Entende? O que muda nisso que eu tô falando para vocês é que talvez com a Dysport você vá usar uma quantidade um pouco menor de toxina e vai encontrar o mesmo resultado que você teria utilizando uma quantidade um pouquinho maior dessas outras marcas, certo? Alguém perguntou sobre a Anabota. A Anabota, infelizmente, a gente ainda não tem esses estudos comparativos. Então, eu não posso falar para você a respeito da quantidade de toxina ativa que ela tem. As únicas 3 marcas que nós temos realmente bastante estudo a respeito e que nós temos esses comparativos são essas 3 que eu falei para vocês, tá? A Anabota, ela é uma marca muito nova pra gente. É uma marca que tá há muito pouco tempo aqui no Brasil, então ela não teve ainda estudos o suficiente pra gente ter esse tipo de informação, tá? A Fábio falou que o ruim da Dysport é que só tem de 300 e 500, que tem que ter demanda. Fábio, mas pensa comigo, 300 tem uma equivalência de 120 unidades. Então é a mesma coisa que você comprar um frasco de 100 unidades de outra marca, sabe? Então usa sempre a de 300. E 120 unidades você tem 30 dias para utilizar. Então você tem 30 dias para conseguir 2 pacientes. 2 pacientes você usa esse frasco. Entende? Então, dá tranquilo. Existem falsificações dessas toxinas? Como saber se o fornecedor é confiável? Existem falsificações, sim. Para você saber que a toxina que você está utilizando não é falsificada, você tem que prestar muita atenção. Tanto na caixinha dela, se está totalmente lacrada, e também no lacre, na parte interna, né? Todo frasquinho vem com um lacrezinho em cima, você tira aquele lacre. Então, sempre cuida disso, se a caixinha tá certinha, bem de acordo, se vem a bula dentro, bonitinha, se o lacrezinho de dentro tá intacto, tá? Sempre prestar atenção em todos os detalhes. E o ideal é você não comprar de um fornecedor qualquer, o ideal é você comprar direto da empresa, direto da empresa que fornece, né? Então, por exemplo, se você quer comprar a marca Dysport, compra direto da Galderma. Se você quer comprar a marca Botox, compra direto na Allergan, tá? Se você quer comprar a marca Zeumin, compra direto na Merz. Vai direto na fonte. Assim você tem certeza de que não é falsificado e que você está comprando um produto realmente legal, confiável, né? A Cláudia falou, difícil achar fornecedor. Gente, comprar direto com as marcas, tá? É o mais recomendado. O que você acha da marca Zeumin? É o que nós estávamos falando agora. É uma ótima marca, tá? Assim como todas as outras, porém você tem que aprender sobre essa marca e saber a dosagem dela para você ter um bom resultado com ela. A Márcia falou, sim, só agendar 2 pacientes no mesmo dia. Não, Márcia, não precisa ser no mesmo dia, pode ser em 30 dias. Lembram que existe o estudo que comprova que você mantendo, né, armazenando essa toxina após a reconstituição no refrigerador de 2 a 8 graus, você pode usar por até 30 dias sem perder eficácia e sem risco de contaminação,
tá? A Renata, não abro mão da Dispor no Rio de Janeiro, não tenho como cobrar muito caro com a Dispor. 2 pacientes pagaram a toxina e 2 pacientes me geram lucro. É isso aí, gente, a gente tem que ir se adaptando à nossa realidade, tá? A Maria Fernandes perguntou, o que você acha da marca Botulin? Eu nunca utilizei a marca Botulin e como eu falei pra vocês, gente, eu confio em marcas que existem estudo a respeito. Então, hoje, para indicar aqui para vocês, eu indicaria Botox, Xeomin e Dispor, porque são as marcas que a gente tem realmente conteúdo a respeito para você entender essa toxina, saber tudo sobre ela. E a marca Nabota, como a Nabota ela é distribuída pela Renova, a gente sabe que é de confiança. Então, a Nabota também acredito ser uma marca legal. Porém, o ideal é tu aguardar e ver um estudo a respeito, sabe? Eu gosto. Essa é uma opinião minha profissional, tá, gente? Não me julguem. Eu sei que cada profissional tem a sua forma de trabalhar, de escolher produto, mas eu particularmente, tá? Eu gosto de utilizar produtos, técnicas, tudo que tem embasamento. Tudo que tem embasamento teórico, porque eu quero saber o que eu tô injetando na minha paciente, eu quero saber o que tem ali dentro, eu quero saber qual vai ser a ação dessa toxina, eu quero saber tudo a respeito, sabe? Como comprar direto? A Silvia perguntou, você tem que entrar em contato com a marca, vai ali entra no site da Galderma, enfim, que eles vão ter os representantes diretos dele, tá? Ou até mesmo ali um WhatsApp que vai te redirecionar. A Juliana perguntou, qual a toxina preferida? Eu, particularmente, uso nas minhas pacientes a Dispor. E quando elas têm alguma reação alérgica, tanto à albumina como à lactose, aí eu uso a Xeomin, que é a que não tem nada, tá? Sei que o foco da aula hoje são as marcas, mas se não for fugir demais, poderia dizer qual a sua seringa? Gente, eu gosto das seringas da Unicmed, tá? Eu sei que muita gente gosta da BD, mas eu gosto da Unicmed, tá? A resíduo zero, que já vem agulha acoplada. E eu gosto dela porque ela vem embalada de forma unitária, tá? Ela é embalada individualmente. Então, eu gosto dela por isso, certo? É obrigatório o retorno? Gente, retornos é algo para outra live, porque senão a gente vai misturar muito assunto aqui, tá? A Grazi falando ali em relação a ser esteticista. Infelizmente, Grazi, enquanto você não tiver o conselho, enquanto a Anesco, né, que é a associação de vocês, não conseguir esse conselho, vocês não vão conseguir comprar direto com o fornecedor. Nesse caso, aí tu tem que comprar, não direto com a empresa, né? Nesse caso, você tem que comprar com o fornecedor daí, tá? Cláudia, você é maravilhosa, obrigada. Tem ajudado muito. No Rio Grande do Sul, a aplica Dispor a R$ 1.400. Pode repetir de novo sobre a aplicação em relação a unidades da Dispor com a Xeomin? Gente, é a questão que eu falei ali para vocês sobre... É a questão sobre a quantidade de toxina ativa, tá? Quanto mais toxina ativa cada unidade dessa toxina apresenta, mais ela faz efeito, certo? E mais ela dura. Então, quando você aplica, por exemplo, a Dispor, que tem uma quantidade maior de toxina ativa, você pode usar uma quantidade menor de toxina. É claro que você sempre tem que testar de acordo com o seu método de aplicação. Para as alunas da formação, a formação Toxina Pro, eu já trago uma média de unidades, tá? Por quê? Porque daí eu tô falando de uma marca em específico, de uma técnica em específico, em específico, né? Porém, como eu não sei qual a técnica de aplicação que tu usa, qual as marcas que você está usando, está aplicando realmente na musculatura, na profundidade correta, você tem que sempre pensar que talvez se com a Dispor você usasse 2 unidades num ponto, quase eu minto, use 3, sabe? Para ter a mesma equivalência na dose. Usa agulha de 6, eu uso agulha de 6 milímetros, que eu prefiro.
A Grazi, só a Dispor contém lactose? Sim. Dessas 7 marcas, só a Dispor contém a lactose, tá? Sobre a Zeumin, aplicação, profundidade e quantidade. Isso é tema para outra live, gente. Hoje é sobre marcas de toxina, tá? Vamos ver o que mais. Tô aqui, quero muito fazer seu curso. Ai, gente, que bom, fico muito feliz e vocês serão muito bem-vindas, tá? Na formação Toxina Pro, em breve nós vamos abrir as inscrições, inclusive a gente já abriu a lista de espera, tá? Então, quem tem interesse, tem um post ali no meu feed, que se você escrever lista, você pode participar, tá? Ou se não, manda um direct pra gente, que a gente manda o link da lista de espera, certo? O curso é online, tá? O curso é online, eu também ministro de forma presencial, porém agora no momento, como eu estou com um bebê pequeno, eu ainda não estou conseguindo ficar tanto tempo fora de casa, né? Que o curso presencial, eles são 2 dias e é bem intensivo, a gente fica bem focada ali, e por enquanto eu não tô conseguindo, acredito que só volte no final do ano ou ano que vem. Então, por enquanto, somente o curso online. E sabe o que, gente? Vou falar uma coisa pra vocês, vou ser bem sincera, tá? Não é porque eu tenho o curso online. Eu tanto ministro online como presencial, né? Mas, sabe por quê que eu sou muito fã de curso online? Porque você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, tá? Tem tudo ali gravado. Você vai fazer uma aplicação amanhã, você vai ali na aula e assiste a aula de novo. Pra ficar tudo fresquinho, sabe? Já o curso presencial, minhas alunas que vêm aqui no presencial, elas têm todo o meu suporte, é claro. Porém, elas vêm aqui e a gente fala sobre todo o conteúdo, toda a prática em 2 dias. Então, passou aquilo ali, já era. Só tem o suporte, né? E o online não, você vai, assiste várias vezes, tira todas as dúvidas. Enfim, eu gosto mais do online, eu acho que eu consigo trazer mais conteúdo dentro do online. Porque aí eu não tenho um tempo específico, sabe? Então acho que fica bem legal, certo? Quando congela a toxina, pode fazer a reconstituição? No caso da Dispor, da Botox, que é a que você pode congelar antes da reconstituição, sim, é normal. Ela tá lá no freezer, é um pozinho, você tira do freezer e vai fazer a reconstituição normal, tá? Meninas que estão perguntando de curso presencial fora, São Paulo, Espírito Santo. Gente, por enquanto, sem chance, tá? Infelizmente, mas vocês serão extremamente bem-vindas no meu curso online, tá? E no meu curso online também vocês têm acesso a suporte, enfim, aulas ao vivo. Não vou falar mais porque é tudo surpresa, tá? É tudo surpresa pra vocês. Vão lá pra lista de espera pra não perderem de serem notificadas em primeira mão, tá? De quando a gente vai abrir a próxima turma e também para vocês terem acesso aos bônus especiais e também a um desconto bem especial para quem tá na lista de espera. Certo, gente? Então, falamos aqui todos os detalhes sobre as marcas de toxina. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês tenham gostado da live de hoje. E na semana que vem, nós temos live novamente, Clube da Expert por aqui. E eu espero todas vocês, quarta-feira que vem, 8h30 da noite, aqui no Instagram, comigo, participando, super maravilhosas. Tá bom, gente? Beijo! Boa noite, lindas, obrigada, vocês são muito, muito carinhosas, sério mesmo, gente, vocês são muito carinhosas, obrigada de verdade por todo o carinho que vocês têm demonstrado, fico muito feliz. Sim, soro na mesma temperatura, porém ainda não tem estudos comprovando que o soro no temperatura ambiente vá ser prejudicial na reconstituição, tá? Mas segue usando na temperatura que não tem erro, de 2 a 8 graus. Certo? Beijo, boa noite, gente!